Pessoal, graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live aqui agora de leitura bíblica da Palavra de Deus. Passamos alguns dias aí sem fazer a live, sem ler, né? Mas hoje nós estamos aqui de volta. Eu quero te convidar para ler a Bíblia com a gente nesse ano de 2026 e nós fazemos uma live de 45 minutos só de leitura bíblica, e eu já tenho tido testemunhos que pessoas estão sendo abençoadas através dessa live, através desse propósito de leitura da palavra de Deus. A Bíblia fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você está adquirindo esse conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, se você pode, abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 21, onde nós vamos ler aqui agora. Mas antes, vamos fazer a nossa oração como de costume. Sempre a gente faz uma oração no início e depois no final da nossa live de leitura. Deus, obrigado por esse momento onde nós estamos aqui para ler a Tua palavra, que o Senhor possa estar nos trazendo sabedoria, entendimento, clareza, Pai, da Bíblia Sagrada, e que possamos guardar essas palavras, guardar esses ensinamentos no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Amém e amém. Envie essa live para mais pessoas, você que vai chegando aí, como eu sempre falo, a live fica salva, e a gente depois pode acompanhar, curtir, comentar, compartilhar a live no intuito, A intenção nossa é de inspirar as pessoas a lerem a palavra de Deus também, ok? Vamos ver o que diz aqui Lucas capítulo 21, onde o evangelho vai tratar da vida de Jesus, E Jesus, eles aqui no Lucas 21, ele vai falar sobre uma oferta da viúva e depois ele vai trazer um sermão profético onde ele fala de princípio das dores. As dores que eu e você passamos nessa vida também. Olha só, capítulo 21 de Lucas. Olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que essa viúva pobre deu mais do que todos. Todos estes deram uma oferta daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Falavam alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Então disse Jesus: ora, quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Perguntaram-lhe: mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Aí Jesus vai e responde: vede que não vos enganem. Virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, mas não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e resoluções, não vos assusteis. É necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestilências em vários lugares, e coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para testemunho. Mas proponde em vossos corações não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca, e saberei a que não poderão resistir, nem contradizer todos os que se vos opuserem.
até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. De todos sereis odiados, por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Jesus está dizendo aqui para a gente, enquanto nós estivermos perseverando, acreditando nele, confiando nele, nós ganharemos as nossas almas. O que isso significa? Que as nossas almas serão salvas por ele. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Pois dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se completem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Olha aqui, Jesus está falando dele próprio, dele vindo numa nuvem, com poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus lhes disse esta parábola. Jesus encerra ali e aí ele volta a falar em parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando vedes que as suas folhas começam a brotar, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha o que Jesus está falando. Tudo pode passar nessa vida, passará céus e terra, mas as palavras deles não hão de passar. Acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. Pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo, e orai para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. De dia Jesus ensinava no templo, e à noite ele saía e ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo ia de madrugada no templo para ouvi-lo. Aleluia! Glória a Deus! Hoje nós vamos ler só o capítulo 21 de Lucas. Como eu falo, a nossa leitura é uma leitura muito dinâmica. Nós lemos parte do Novo Testamento, parte do Velho Testamento e depois nós encerramos em Salmos. Então, agora vai lá para o Velho Testamento, onde nós vamos continuar em Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, aonde nós estamos ali ainda na história de Moisés. Êxodo, capítulo 19. Gente, 45 minutos de leitura diária. É muito pouco. Nós fazemos isso sem pressão, fazemos isso com dedicação, lendo um pouco de cada livro
e em menos de um ano nós vamos terminar a leitura de toda a Bíblia. Êxodo capítulo 19, Moisés está lá no Monte Sinai, olha só. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, neste mesmo dia eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e Israel se acampou ali no deserto em frente do monte. Qual monte? Monte Sinai. Subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Por que o Senhor fala com ele que assim falará à casa de Jacó? Por quê? Porque o povo de Israel ali naquele momento, né, você sabe que Jacó, ele mudou o nome para Israel. Deus mudou o nome de Jacó. Então, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó. Então, quando a Bíblia fala a casa de Jacó, está se referindo aos filhos de Jacó, que eram as 12 tribos de Israel. E nesse momento aqui, a descendência, que são o povo de Israel, é a descendência de Jacó. Já falei para vocês que Moisés, ele é da descendência de Jacó. Nós já lemos, inclusive, sobre isso, sobre essa descendência, onde, né, nasceu Moisés. Mas vamos lá, versículo 4. Vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e lhe expôs todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eu virei a ti em uma nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Então Moisés anunciou as palavras do seu povo ao Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: vai ao povo e santificai-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o Monte Sinai. Gente, isso aqui deve que foi marcante demais, né? Essa experiência que o povo de Israel teve e o próprio Moisés também. Marcará os limites do povo em redor, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte certamente será morto. Certamente será apedrejado ou flechado. Nenhuma mão tocará nele. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. Então disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia, não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e um sonido de buzina muito forte. Olha, como o Senhor falou para Moisés que iria vir em espessa nuvem. Todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então levou Moisés o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clamor da buzina ia aumentando cada vez mais. Então Moisés falava assim, e Deus lhe respondia por uma voz. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desce,
Adverte ao povo que não trepasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Respondeu-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Olha só, hein? Deus, né, Senhor, chama aqui nesse momento para Arão ir com Moisés. Os sacerdotes, porém, e o povo não trespassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e lhes disse isto. Isto o quê? Isto que o Senhor acabara de falar com ele. E aí, no capítulo 20 agora de Êxodo, onde Moisés recebe os 10 mandamentos. Então falou Deus essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses dentro de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, mas ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos e o clamor da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se, pôs-se de longe e disse a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não fale Deus conosco, para que não morramos. O povo estava com medo da fala de Deus, da forma como que Deus vinha e aparecia, né, em relâmpagos, em trovões, em grande clamor de buzina. E aí eles disseram: Moisés, fala você com a gente, mas não deixa o Senhor falar, não. Respondeu Moisés ao povo então: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se chegou às densas trevas onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que do céu eu vos falei, não fareis outros deuses ao lado de mim. Deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos.
as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedra lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-los-ás. Não subirás por degraus ao meu altar, para que não seja ali exposta a sua nudez. Aleluia! Glória a Deus! Então nós lemos aqui agora Êxodo capítulo 19 e capítulo 20. Então nós lemos Lucas 21, Êxodo 19 e 20. Agora eu te convido para você a abrir em Salmos. Salmos capítulo 93. A leitura de hoje está maravilhosa, né? Meu Deus do céu. Salmos 93. Vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem para falar com a gente aqui. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor está vestido de majestade e envolto em força. O mundo está estabelecido, não pode ser abalado. O teu trono está firme desde a antiguidade, tu existes desde a eternidade. Os mares levantaram, ó Deus, os mares levantaram a sua voz. Os mares levantaram as suas ondas. O Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas, mais poderoso do que as grandes ondas do mar. Firmes são os teus estatutos, a santidade adorna a tua casa, ó Senhor, para sempre. Amém. Salmos 94. Ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando os inimigos, ó Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Proferem coisas duras, gloriam-se todos os que praticam iniquidade. Reduzem a pedaços o teu povo, afligem a tua herança. Parece até com algum momento que nós estamos vivendo aqui, né? No Brasil, né? Olha só o que a Bíblia está nos falando. Matam a viúva e o estrangeiro, ao órfão tira a vida. Dizem, o Senhor não o vê, nem para isso atenta o Deus de Jacó. Atendei, honestos, dentre o povo, vós incessados, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Aquele que repreende as ações não castigará, e o que dá ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são vaidade. Bem-aventurado o homem a quem repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Tu lhe dás descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, jamais desamparará a sua herança. O juízo voltará a ser fundado na retidão, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não for o meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, o teu amor, ó Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro em mim os meus cuidados, as tuas consolações alegraram a minha alma. Pode acaso associar-se contigo o trono de iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto uma lei? Acorrem com estrépito contra a vida do justo, e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha em que me refugio. Ele fará recair sobre eles as suas próprias iniquidades, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Aleluia, Jesus. Salmos 95.
Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é grande Deus e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Pois ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: é um povo que erra de coração e não conheceu os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aleluia! O bom que o livro de Salmos, você sabe, os Salmos, são vários salmistas. Então não foi só Davi, não foi só Salomão, teve outros escritores também. E eu acho tão bom quando faz referência ao Antigo Testamento, ao povo no deserto, como o Salmos 95 aqui, interliga as nossas leituras quando nós lemos Salmos e quando nós lemos Gênesis, Êxodo, Então é muito bom. Vamos ler mais um e daqui a pouco a gente encerra. Salmos 96, um outro salmo de louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Pois grande é o Senhor e digno de louvor. É mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão perante a sua face, pois força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não se abale. Ele julgará os povos com equidade. Alegrem-se aos céus e regozije-se a terra. Ruja o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque perante a face do Senhor, pois ele vem. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com retidão e os povos com a sua verdade. Aleluia! Glória a Deus. Salmos 97. O Senhor reina. Regozije-se. Regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Retidão e justiça são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos em redor. Os seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua retidão e todos os povos veem a sua glória. Confundidos sejam todos os que adoram imagens de escultura, que se gloriam de ídolos inúteis. Prostrai-vos diante dele todos os seus deuses. Sião ouve e se alegra, e as vilas de Judá se alegram por causa dos teus juízos, ó Senhor. Pois tu, ó Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra.
muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, pois ele guarda as almas dos seus santos e os livra das mãos dos ímpios. A luz semeia para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e louvai o seu santo nome. Alegrai-vos no Senhor. Glória a Deus. Salmos 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas, a sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação e manifestou a sua retidão perante os olhos das nações. Lembrou-se do seu amor e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei. Ruja o mar, tudo que nele há, o mundo e todos os que nele habitam. Os rios batam palmas, regozijem-se as montanhas, na presença do Senhor, pois ele vem julgar a terra com retidão, julgará o mundo e os povos com equidade. Salmos 99. O Senhor reina. Tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Ó Senhor, é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. O Rei é poderoso e ama a justiça. Tu firmaste a equidade, fizeste o que é justo e correto em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do estrado de seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Na coluna de nuvem lhes falava, guardavam os seus estatutos e os decretos que lhes dera. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus, tu foste um Deus que lhes perdoaste, ainda que vingaste os seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o ao seu santo nome, pois o Senhor nosso Deus é santo. Você pode falar aí da sua casa? O Senhor nosso Deus é santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Amém e amém. Então nós terminamos aqui Salmos. Lemos dos Salmos 93 até o 99. Então, gente, é isso. Hoje vai ser menos de 45 minutos de leitura bíblica. Nós lemos Lucas capítulo 21, nós lemos Êxodo capítulo 19 e 20, e nós lemos Salmos 93 até o 99. Amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos aqui e eu quero te convidar. Amanhã, 10 horas, 10h15 mais ou menos, eu já estou online aqui. Tá bom? Hoje estava com culto na igreja e até que eu cheguei, a gente foi dar janta para os meninos e colocar eles para dormir. Então, por isso eu comecei hoje, era 11 e pouquinho. Mas amanhã, sempre no horário que eu gosto de fazer, entre 10, 10h15, eu estou online, lendo a Bíblia. E o meu intuito com a live é de incentivar as pessoas a lerem a Bíblia também. Ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por esse momento de leitura bíblica. Te agradeço, Pai, pela minha vida, pela vida da minha família. Te agradeço pela vida de cada pessoa que passou aqui nessa live, de alguns que ainda estão aqui. Que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar. Visita, Pai, o lar de cada um de nós. Que essa palavra possa entrar no nosso coração para não pecarmos contra Ti.
para compreendermos as coisas do Teu reino, para continuarmos avançando e caminhando com fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe. Deixa eu ver quem está aqui ainda. Um abraço, Isaac. Deus te abençoe. Deus abençoe, Marcos Vinícius. Que Deus possa cuidar da vida de vocês, da casa de vocês. Um abraço.